Ao se virar, Krisha deu de cara com Cenália, que observava a conversa da sombra do corredor, de braços cruzados e expressão indecifrável. Ouviu isso, Cenália? Provocou Krisha suavemente. O seu pai chegou aqui desacordado e trazido por terceiros. Ele foi a armadilha, não o executor. Cenália ajeitou o chapéu, mantendo a postura firme. Isso prova que ele é um peão num jogo muito maior, Rivera, mas não limpa as digitais dele da cena. Vamos voltar ao DPCF. Quero ver o que o Felipe Bronson conseguiu extrair daquele ponto eletrônico e da foto. Análise psicocomportamental na cena, doutora Lívia Napolitano. O barulho dos passos de salto alto no taco carcomido da pensão anunciou a chegada da doutora Lívia Napolitano. Ela trazia consigo a costumeira postura elegante, mas seu olhar expressava a gravidade do momento. Como a doutora Soninha Cenália estava abalada demais para atuar no local, coube a Lívia assumir a perícia comportamental primária da cena. Ela parou à porta do quarto 13, ajustou os óculos e observou o cenário global antes de dar o primeiro passo. Cenália, Krisha, cumprimentou Lívia com firmeza serena. A Soninha está sob os cuidados da equipe no DPCF. Me pediram para assumir a perfilagem de campo. Cenália apenas assentiu com a cabeça, abrindo espaço para a especialista. Observações de campo e perfil comportamental. Lívia caminhou lentamente ao redor do corpo de Chandelle e parou junto à mesa de cabeceira onde estavam os 2 copos de uísque, inclinando-se para analisar a disposição dos objetos. Padrão de intimidade e cautela. 2 copos servidos, mas apenas um com marcas de batom e marcas de pressão nos lados. Chandelle estava esperando alguém com quem tinha certo grau de familiaridade ou controle. No entanto, a posição das cadeiras mostra que Jean Renaud não se sentou para socializar, ele foi descarregado aqui como um fardo. Linguagem da cena de crime, execução versus encenação. 2 tiros na região abdominal a curta distância indicam uma violência fria, calculada e funcional. O objetivo não era causar sofrimento prolongado por descontrole emocional, mas sim garantir a neutralização rápida sem estardalhaço. Quem atirou conhecia a rotina do local e sabia exatamente quanto tempo tinha antes de ser notado. O perfil do suspeito em custódia, Jean Renaud, agente 1962. Analisei o comportamento preliminar de Jean quando a patrulha o prendeu. Ele estava em choque reticular, um misto de desacoplamento sensorial provocado por agressão física e o impacto de acordar ao lado de um cadáver. Se ele fosse o executor, um agente experiente como 1962 não teria permanecido na cena segurando uma fotografia infantil. Ele teria limpado o perímetro e evocado o protocolo de fuga. Lívia virou-se para Cenália e Krisha, retirando os blocos de anotação da pasta. A cena grita assinatura de armação, setup, Marcos. O assassino deixou Jean propositalmente vivo para servir de bode expiatório e atrasar as investigações do DPCF enquanto o verdadeiro executor e o dinheiro do poker desaparecem. Quem quer que tenha planejado isso sabia exatamente quem é o Jean, sabia do peso do nome Cenália e usou isso a favor da fuga. Krish olhou para Cenália. Isso bate 100% com o depoimento que acabei de colher da dona Herculana. Cenália fechou os punhos no bolso do sobretudo. A análise de Lívia era cirúrgica, mas a ferida pessoal ainda queimava. O teor psicológico não anula a burocracia do processo, Lívia. Ele ainda é o principal suspeito no papel. Mas, admito que a dinâmica não bate com o modus operandi de um agente treinado. Exato, concluiu Lívia. Jean Renaud pode ser muitas coisas, Cenália, inclusive um pai ausente. Mas nesta cena de crime, ele é a vítima secundária de um jogo muito mais perigoso. Laboratório de Balística do DPCF, análise técnica. O metal frio da bancada do Dr. Wagner Trindade contrastava com o clima tenso que tomava conta do laboratório. Wagner ajustava as lentes do microscópio comparativo de balística enquanto Cenália e Krisha aguardavam ao lado do painel de luz. Certo, pessoal. Vamos aos fatos técnicos, iniciou o Dr. Wagner, apontando com uma pinça para o monitor que exibia os projéteis extraídos do corpo de Chandelle. Recuperei 2 projéteis de calibre .380 ACP.
A deformação foi mínima porque ambos atravessaram tecidos moles antes de pararem na parede da cabeceira. Laudo pericial de balística, Dr. Wagner Trindade. Calibre e munição, projéteis de calibre .380 alto, subsonic, com ponta oca. O uso de munição subsônica é o padrão perfeito para utilização com supressores de ruído, silenciadores, o que confirma o depoimento de Dona Herculana sobre os disparos abafados. Raiamento da arma. O raiamento da arma que disparou contra a vítima possui 6 raias à direita, passo constante. Comparativo com a arma do suspeito, a pistola recolhida com Jean Renault na pensão é uma Glock 19, calibre 9 mm Parabellum. Resultado: divergência total de calibre. A arma apreendida com Jean sequer dispara o calibre .380 ACP que matou Chandelle Morales. Exame de resíduos de disparo, GSR. As mãos de Jean Renault passaram pela testagem inicial de estamparia química e deram negativo para nitritos e resíduos de pólvora. Dr. Wagner tirou os óculos de proteção e olhou seriamente para a cenária. Conclusão preliminar: Marcos, quem atirou na Vivi Fatálica usou uma pistola diferente da que estava no cofre ou no coldre do Jean. E o Jean não disparou nenhuma arma de fogo nas últimas 12 horas. Krisha deu um leve soco na bancada, confirmando a tese. Está provado. A arma foi trocada ou o assassino trouxe a dele, atirou na mulher, deixou Jean desacordado com a Glock dele no chão e sumiu pela janela dos fundos. Senali encarou a imagem da munição no monitor. A frieza técnica da perícia não deixava margem para dúvidas, desmontando a acusação direta de homicídio contra o pai, embora os mistérios sobre o que ele fazia lá continuassem no ar. A balística inocenta o Jean do disparo, mas não tira ele da teia do cartel do Emiliano Contreras, declarou Senália, ajeitando a gravata. Wagner, passe esse laudo imediatamente para a corregedora Monalisa Duarte e para o inspetor Villanova. Ele se voltou para Krisha. Rivera, o cerco está se fechando. Agora que sabemos que armaram para ele, precisamos descobrir quem é o sujeito baixo de capuz que fugiu pela basculante. Vamos subir pro laboratório do Felipe Bronson. É hora de ouvir o que estava gravado no ponto eletrônico do agente 1962. Sala de interrogatório do DPCF, o confronto de sangue. A lâmpada nua sobre a mesa de metal lançava sombras pesadas. Jean Renault Senali estava sentado, com os punhos algemados repousando sobre o tampo frio. O rosto trazia as marcas da surra que levará na noite anterior, um olho roxo, corte no lábio, mas o olhar mantinha uma postura altiva, quase inabalável. A porta se abriu com um solavanco seco. Detetive Marcos Senali entrou, segurando uma pasta parda sob o braço. Ele não se sentou. Fechou a porta devagar e caminhou até a borda da mesa, encarando o homem à sua frente com uma rigidez cirúrgica. O laudo de balística do Dr. Wagner Trindade acabou de sair, disse Marcos, a voz grave ecoando no teto baixo. A munição que matou a Chandelle Morales foi uma .380 subsônica. A sua arma é uma Glock 9 mm. Suas mãos deram negativo para a pólvora. Tecnicamente, você não apertou o gatilho. Jean soltou um suspiro fraco, um esboço de sorriso surgindo no canto dos lábios machucados. Eu sabia que a perícia do DPCF era eficiente, meu filho. Não me chame de filho. A voz de Senália cortou o ar como uma lâmina, fazendo Jean se calar imediatamente. Marcos jogou a pasta sobre a mesa com violência. Para mim, você é apenas o suspeito sob custódia, o agente 1962. O pai que eu tive se chama Dignidade, e a minha mãe criou a mim sozinha enquanto você brincava de espião pelo mundo. Jean baixou o olhar por um segundo, o peso dos anos e do abandono finalmente transparecendo em sua expressão. Marcos, há coisas sobre a minha missão que você não entende. Se eu ficasse, vocês seriam alvos. O cartel do Emiliano Contreras não deixa pontas soltas. A Chandelle era minha informante, ela ia me entregar a lista de propina do cartel em Brotóvia. Mas nos armaram um bote no cassino. Me apagaram, levaram o dinheiro e executaram a moça para me incriminar. Você veio para Brotóvia trazer a sua sujeira pro meu terreno, rebateu Senália, inclinando-se sobre a mesa, cara a cara com Jean. A balística te livra do homicídio por enquanto,
mas não te livra de mim. Se você der mais um passo em falso ou fizer a minha mãe derramar mais uma lágrima, a Interpol vai ser o menor dos seus problemas. Jean encarou o filho nos olhos, percebendo que a distância de 36 anos era um abismo inultrapassável. O dinheiro do pôquer não era só dinheiro, Marcos, era o pagamento por algo que está prestes a explodir em Brotóvia. Se você quer resolver esse caso, olhe para quem controla o cassino.